Bom, nós estamos aqui falando do Corinthians, vamos virar a página, vamos falar do Fla-Flu. Pois é, amanhã tem o Fla-Flu pelo Campeonato Carioca, semifinal do Campeonato Carioca. Mas antes, rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, voltamos já com o bate-pronto para você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes para falar desse jogo, desse clássico. O Fluminense precisa vencer o Flamengo com pelo menos 3 gols de diferença. Missão difícil, complicada, contra um Flamengo sólido, um Flamengo que não vem sofrendo gols, que nos últimos jogos com o Fluminense não cedeu assim tantas oportunidades para o time do professor Fernando Diniz, mas é claro que o torcedor tricolor vai se apegar no que aconteceu no ano passado. Eram outros times, o Flamengo era comandado pelo Vitor Pereira, era uma outra situação, mas é claro que o torcedor vai puxar pelo que aconteceu no ano passado, que o Fluminense conseguiu reverter uma vantagem que também parecia difícil de reverter. Enfim, Mauro César, a sua análise desse jogo de amanhã, o que esperar desse Fla-Flu nos embalos de sábado à noite às 21 horas, Mauro? Pois é, a vantagem do Flamengo é grande, né? O Fluminense tem que fazer 3 gols. Há quem fique lembrando no ano passado, é completamente diferente o contexto. No ano passado, na semana entre um jogo e o outro, o Flamengo estreou na Libertadores, jogou com o fraquíssimo Alcas, perdeu. E ali, acho que foi deflagrada ali mais uma crise de comissão técnica com jogadores ou parte do elenco. É a única explicação que se encontra para aquele comportamento vergonhoso dos jogadores em campo quando perderam de 4-1 e o time não jogou, simplesmente não jogou. Aí o Vitor Pereira foi demitido, né? Como sempre no Flamengo, só quem paga a conta é o técnico, o jogador está tudo bem, continua lá, recebendo em dia, dane-se os prejuízos causados ao clube. Não que o técnico não tenha responsabilidade, tem, mas só ele tem. Uma sequência enorme de fracassos, como foi do ano passado, esse foi um deles. Então, agora não, agora está tudo tranquilo no Flamengo, o Tite tem tudo sob controle, não tem Gabigol dando entrevista na saída do primeiro jogo, dizendo que quer jogar de centroavante, como fez depois dos 2-0 do ano passado na final. Não tem derrota para o Alcas para incendiar o ambiente, né? Lembrando que o Alcas tinha lá um centroavante de 180 quilos, o Flamengo conseguiu perder para aquele timeco, um time fraquíssimo, um time que tinha conseguido um título equatoriano, aí desmancharam o elenco, perderam vários jogadores, acabaram de voltar de férias, fez 2, 3 amistosos, foi lá e ganhou do Flamengo. Tomou uma virada. Não foi nem por conta de altitude, foi por conta de atitude mesmo. Jogo ruim demais no segundo tempo, perderam o jogo. E aí chega no domingo, acontece aquilo. Era evidente que alguma coisa ocorria nos bastidores, o time não andou. E agora não, agora é tudo muito diferente, né? Então a missão do Fluminense é muito complexa. Eu imagino que o Fluminense possa entrar, se for pragmático, numa contenção de danos, que é, vamos tentar ganhar o jogo. Se for eliminado, ganhamos o jogo, perdemos um, ganhamos o outro, perdemos no saldo de gols ali, questão de critério de desempate, mas vencemos o rival. Mas eu acho que, assim, posso estar errado, que o Diniz vai sonhar com a reação e talvez cometa que me parece um erro, que seria repetir a estratégia da semana passada com o Renato Augusto e Ganso no meio-campo. Então minha dúvida é, ele volta com o André no meio ou mantém esses dois no meio e põe o André de zagueiro já que o Thiago Santos está fora? Que ele sempre coloca o André de zagueiro durante os jogos, né? Mas como ele tem que atacar, eu não duvido que ele põe o André de cara como zagueiro, não tenha um outro zagueiro de verdade, tenha só o Felipe Melo e solte mais o time. O que pode ser uma temeridade, porque o jogo passado o Flamengo tinha muito espaço para trabalhar. O De La Cruz chegou até a falar isso numa entrevista, muito espaço e tal, jogou super à vontade. Então, acho que essa é a minha dúvida, né? Como é que vai ser o comportamento do Fluminense? O Flamengo acho que vai tentar fazer a pressão no campo do adversário, como fez no último jogo, tentar fazer um gol rápido, não conseguiu, só fez no final do primeiro tempo, perdeu um caminhão de gols, e acho que a preocupação do Flamengo, além de repetir o nível de atuação, é aproveitar melhor as chances que cria, né? Porque perde-se muitos gols. Acho que esse é o ponto que o Tite ainda não conseguiu ajustar. Para fazer um gol, tem que ter 5 chances, uma coisa terrível. Mas a grande interrogação acho que fica em cima da estratégia, da escalação do Fluminense para esse jogo. Se ele vai sonhar com uma nova virada ou se ele vai pensar num jogo mais pragmático para tentar ganhar o jogo e ver o que acontece. Ou então fazer um gol, depois ver se consegue um segundo, quem sabe. Lembrando que o Flamengo não sofreu gol no campeonato jogando com o time titular, né? Só com o time sub-23 em uma daquelas 2 partidas que fez lá no Nordeste. O Rossi está, no caso do campeonato, invicto, né? E atuou 10 partidas. E no jogo passado, o Fluminense não chutou a bola nem na direção do gol. O Germancano, nos 2 últimos Fla-Flus, não finalizou, não conseguiu chutar na casinha. E até tem uma informação importante, porque o Tite voltou a ter o elenco completo à disposição. Esta foi a primeira atividade do Flamengo, a atividade de ontem.
que o Mengão não contou com desfalques no Ninho do Urubu nesta semana. O volante Pulgar e o lateral Ayrton Lucas treinaram normalmente com o grupo, assim como Wesley e Vitor Hugo. Gabigol se recuperou da pequena lesão muscular que o tirou dos últimos 2 jogos e engatou mais um dia normal de treinamento. Então, é o Flamengo completo para enfrentar o Fluminense, que tem pelo menos 4 desfalques para esse jogo. Samuel Xavier com lesão na panturrilha, Douglas Costa com lesão na coxa, Marlon com dores no joelho, estão praticamente descartados do Fla-Flu deste sábado às 21 horas. Além deles, o Fluminense não terá à disposição o zagueiro Thiago Santos, que foi expulso aí no primeiro Fla-Flu. Por outro lado, André volta a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz após cumprir suspensão por ter sido expulso contra o Botafogo. Tá aí, Flávio, a sua análise, a sua projeção dessa partida, Flamengo e Fluminense, que decidem o finalista aí para a final do Campeonato Carioca. Flávio. Pedro, eu tenho falado que eu acho muito difícil que o Fluminense consiga algo contra o Flamengo, inclusive empatar. Vanderlei Nogueira, amanhã é dia de Fla-Flu. Neste sábado tem o Fla-Flu às 21 horas. Vanderlei. É verdade. E eu vou repetir aquilo que disse no primeiro jogo, né, entre eles. O Flamengo era favorito e muito provavelmente passaria pelo Fluminense. Não é nenhuma descoberta na pólvora, foi o que aconteceu. E agora continua ainda favoritíssimo para sair com aquilo que interessa para ele. Eu acho que a missão, a gente vai aprendendo a tentar se aproximar daquilo que passa pela cabeça de algumas pessoas. Do Fernando Diniz, por exemplo, eu acho que ele é muito irrequieto, né? Ele não está pensando em ganhar a vaga, eu acho. Eu acho que ele é racional nisso. Ele deve estar pensando em não perder de novo. É isso. Se ganhar de 1-0, não é o que ele pretendia, mas, puxa vida, ganhei novamente. É isso que eu acho. Perder de novo para o arquirrival é um negócio assim que vai tirar o sono dele, pelo que a gente conhece. Então é isso. Eu acho que não tem chance de classificação, não tem chance de reverter uma situação. Vai tentar não perder. É isso. Se ganhar, então, 1-0, vai soltar rojões. De novo, o Flamengo entra como favorito e as coisas estão ajeitadas por lá, graças muito à presença do professor Tite. Eu vou repetir de novo aquilo que quando ele chegou, eu disse. Chegou um conciliador, um bombeiro, e que com status. Tem status, é um técnico estrelado, tem condição de dar uma apaziguada na coisa lá. E quando o time vai começando a ganhar e a torcida a gostar do que começa a ver em campo, diminui um pouco o fogo no rabo daqueles que torcem os narizes quando não tem alguma decisão a seu favor. Alguns jogadores que estavam, digamos, descontentes estão começando a se controlar, percebendo que a temporada é longa e, da medida do possível, o Tite vai poder adoçar a boca de todo mundo. Todo mundo vai ter uma boquinha para jogar. Vai ter um time titular, mas de quando em quando ele vai permitir que alguém faça o seu comercial. É isso que funciona. Ô Mauro, o Ayrton Lucas está de volta e o Gabigol também. Aí eu acho, né? O Gabigol hoje é a reserva do Pedro. O Ayrton Lucas volta para assumir a posição de titular. O Matias Vinha vem se comportando muito bem aí nos últimos jogos. Parece que se encaixou bem nesse time do Flamengo. É Ayrton Lucas titular e Gabigol banco do Pedro? É isso, Mauro? Acho que é isso, né? O Gabigol não resta a menor dúvida, né? E o Ayrton Lucas, acho que também que ele saiu por lesão no jogo passado. O Tite não costuma mexer nesse tipo de situação. O cara tá jogando, tal, saiu por contusão. O Vinha entrou durante o jogo passado. Então, se ele estiver bem, acho que joga o Ayrton Lucas e o Gabigol tá fora. Ficou fora 2 jogos. E não tem porquê, né? Não existe nenhum motivo para o Gabigol começar jogando. Aliás, a priori não tem nem motivo para ele entrar durante o jogo. Qual o motivo? O que é que ele... Sabe? Pode até entrar, pode fazer um gol, mas antes dele tem outros jogadores que eu acho que estão... O Bruno Henrique está muito mais apto a ser uma opção de ataque, a entrar no jogo, do que o Gabriel hoje, voltando de lesão. Então, vai ter que esperar um pouquinho mais a vez, a oportunidade. Agora, o Tite tem colocado ele sempre. Ele não pode reclamar que não tem chance. Ele sempre entra durante os jogos. E até a contusão, ele tinha uma média, nas partidas que atuou, uma média de 45 minutos em campo. 2 jogos ele começou como titular, nos outros ele veio do banco. Uma média boa. Em média, você está jogando um tempo inteiro. Dá para fazer alguma coisa.
A questão é que não tem acontecido muita coisa, não tem acontecido quase nada quando ele está em campo. Então tá essa discussão muito mais pelo nome dele do que pelo desempenho, né? E o Pedro, por sua vez, embora tenha perdido muitos gols, fez 11 em 11 jogos na temporada. 11 não, agora já são 12, né? Isso. São 12 em 12 jogos e 10 em 10 jogos no Campeonato Carioca.